antes de você tirar qualquer conclusão sobre mim, eu preciso te pedir uma coisa. Me escuta até o fim. Eu sei que o título pode soar estranho, talvez até errado. Eu sei que, nesse momento, você pode estar pensando 1000 coisas sobre quem eu sou. Mas a verdade é que nem tudo é tão simples quanto parece por fora. Meu nome é Renata, tenho 34 anos, e por 5 anos eu vivi um casamento que, aos olhos de qualquer pessoa, era perfeito. A gente tinha uma casa bonita, contas em dia, fotos sorrindo nas redes sociais. Tudo aquilo que faz parecer que está tudo bem. Mas dentro daquela casa, dentro de mim, existia um silêncio que ninguém via. Sabe quando você está acompanhada, mas se sente completamente sozinha? Quando a pessoa que deveria te enxergar, simplesmente não vê mais quem você é? Foi assim, aos poucos, quase sem perceber, que eu fui desaparecendo dentro do meu próprio casamento. No começo, eu tentei. Conversei, insisti, dei sinais. Mas chega uma hora que cansa. Cansa tentar ser notada, cansa implorar por atenção, por carinho, por presença. E o pior não é a falta de amor, é a falta de conexão. É olhar para alguém e sentir que não existe mais ponte entre vocês. E foi nesse vazio, nesse lugar onde eu já nem me reconhecia direito, que algo inesperado aconteceu. Algo simples, quase bobo para quem vê de fora, mas que mexeu comigo de um jeito que eu não estava preparada. Por quê? Me diz uma coisa. Você nunca se sentiu invisível dentro da própria casa? Nos primeiros meses de casamento, tudo parecia encaixar. A rotina ainda tinha leveza, os toques eram naturais, as conversas fluíam sem esforço. A gente ria de coisas simples, dividia planos, fazia promessas que, na época, pareciam impossíveis de quebrar. Eu realmente acreditava que tinha encontrado alguém com quem construir uma vida. Mas o tempo, ele muda as coisas de um jeito silencioso. Não foi de repente. Não teve briga grande, nem traição, nem um momento específico que eu possa apontar e dizer, foi aqui que tudo começou a desmoronar. Foi mais sutil do que isso. Foi no espaço entre uma conversa e outra que deixou de existir. Foi nos boa noite automáticos. Nos jantares em silêncio, cada um olhando pro próprio celular. A gente ainda funcionava como um casal. Pagávamos contas juntos, íamos a eventos de família, mantínhamos as aparências. Por fora, ninguém desconfiava de nada. Mas por dentro era como viver com um estranho. A gente dividia a mesma cama, mas parecia que vivíamos em mundos diferentes. Ele estava ali, todos os dias. Mas não de verdade. Não presente. Não comigo. Era como se eu falasse e minhas palavras não chegassem até ele. Como se eu estivesse sempre tentando alcançar alguém que já não estava mais lá. E o mais difícil de tudo, é que eu comecei a me acostumar com isso. Com o silêncio. Com a ausência. Com a sensação de ser só mais uma parte da rotina dele, como o trabalho ou o jantar no fim do dia. Eu parei de reclamar, parei de insistir. Porque, no fundo, eu já sabia que nada ia mudar. E foi exatamente aí que alguma coisa dentro de mim começou a se apagar. No começo, eu ainda tentava lutar contra aquilo. Tentava puxar assunto no jantar, perguntava do dia dele, sugeria sair, viajar, fazer qualquer coisa que trouxesse a gente de volta. Às vezes ele até respondia, mas era sempre pela metade. Como se estivesse ali só de corpo, enquanto a mente estava em outro lugar. Teve uma noite que eu me arrumei toda. Coloquei uma roupa que eu sabia que ele gostava, fiz o jantar favorito dele, deixei tudo preparado como se fosse um recomeço. Eu queria reacender alguma coisa, nem que fosse um pequeno sinal de que ainda existia nós. Ele chegou, olhou, e disse apenas, tô cansado hoje, pode ser outro dia. Outro dia. Sempre outro dia. Eu sorri, disse que tudo bem, mas por dentro, foi ali que algo quebrou de vez. Porque não era sobre aquela noite. Era sobre todas as outras que nunca aconteciam. Com o tempo, eu comecei a me olhar diferente. Passei a me perguntar o que tinha de errado comigo. Se eu ainda era interessante, se ainda era desejável, ou se eu tinha me tornado invisível de um jeito que não tinha volta. Quando foi que eu deixei de ser alguém, para virar só a esposa dele? Essa pergunta começou a me perseguir em silêncio. Enquanto eu lavava a louça, enquanto eu deitava ao lado dele sem trocar uma palavra, enquanto eu me olhava no espelho tentando reconhecer a mulher que eu era antes. E o pior é que ninguém via. Para minha família, para amigos, para quem olhava de fora, eu tinha tudo. Um casamento estável, uma vida organizada.
Mas ninguém enxergava o vazio que eu carregava por dentro. Uma solidão que não fazia barulho, mas que doía todos os dias. Foi numa terça-feira comum, daquelas que passam sem deixar marca, que tudo começou a mudar. Mesmo que eu ainda não soubesse disso. Eu tinha saído mais cedo do trabalho naquele dia. Não por um motivo especial, só porque não aguentava mais ficar presa naquela rotina automática. Peguei um caminho diferente para casa, andando devagar, sem pressa, como se estivesse tentando adiar o momento de voltar para aquele silêncio de sempre. Foi aí que eu vi. Ele estava perto de uma praça pequena, encolhido num canto, como se estivesse tentando desaparecer do mundo. Magro, sujo, com o olhar perdido. Mas, ao mesmo tempo, havia algo ali. Algo que me fez parar. Eu não sei explicar direito o que foi. Talvez tenha sido o jeito que ele me olhou. Não com medo, nem com indiferença. Foi como se, por um segundo, ele tivesse me reconhecido. Como se tivesse me visto. Eu fiquei parada, olhando de volta. Oi, eu falei baixo, quase sem perceber. Ele não se mexeu, só continuou me olhando, quieto, atento, como se estivesse esperando alguma coisa de mim. Eu não tinha planejado nada. Não estava pensando em levar ninguém para casa, em mudar minha rotina, em assumir responsabilidade nenhuma. Na verdade, eu mal estava conseguindo cuidar de mim mesma naquele momento. Mas ainda assim, eu me aproximei. Com cuidado, devagar, como se qualquer movimento brusco pudesse fazer ele fugir. Tirei um pedaço do lanche que estava na minha bolsa e estendi na direção dele. Ele hesitou por um segundo, depois deu alguns passos curtos e pegou. E ficou ali. Não foi embora. A gente ficou se olhando por mais alguns segundos, até que eu fiz uma coisa que nem eu entendi na hora. Você quer vir comigo? Assim, simples. Sem pensar. Eu não sabia, mas aquele momento simples ia mudar tudo dentro de mim. Ele veio. No começo, foi estranho. Ter aquela presença ali dentro de casa, algo vivo, algo que reagia, que ocupava espaço. Ele explorava tudo, com cuidado, como se também não acreditasse muito bem onde estava. Eu improvisei um lugar para ele, coloquei água, arrumei o que dava. Meu marido ainda não tinha chegado, então o silêncio da casa, pela primeira vez em muito tempo, não parecia tão pesado. Quando ele entrou mais tarde e viu, só perguntou: de onde você tirou isso? Eu dei de ombros. Da rua. Ele não disse muita coisa. Só concordou com a cabeça e foi pro quarto, como se aquilo não tivesse importância nenhuma. E talvez, para ele, realmente não tivesse. Mas para mim, algo já tinha começado a mudar. Nos primeiros dias, eu ainda tratava aquilo como algo temporário. Dizia para mim mesma que era só até encontrar alguém para cuidar melhor, ou até ele se acostumar e ir embora por conta própria. Mas, no fundo, eu já sabia que não era só isso. Ele começou a me seguir pela casa. Pra cozinha, pro quarto, até pro banheiro às vezes. Não de um jeito invasivo, mas como se quisesse estar por perto. Como se, de alguma forma, a minha presença fosse importante para ele. E aquilo mexeu comigo mais do que eu gostaria de admitir. Quando eu acordava, ele já estava lá, quieto, deitado perto da cama, esperando. E quando eu abria os olhos, ele levantava devagar, como se aquele fosse o momento mais esperado do dia. Ninguém nunca tinha me esperado daquele jeito. Nem mesmo quem dizia que me amava. Era estranho. Algo tão simples me fez sentir mais importante do que em anos. Eu comecei a falar mais. Com ele. Coisas bobas, do dia a dia, pensamentos soltos que eu nem percebia que estavam guardados dentro de mim. E ele ficava ali, ouvindo. Sem interromper, sem ignorar, sem olhar pro celular. Só, presente. Teve um dia que eu cheguei do trabalho mais cansada do que o normal. Daqueles dias em que parece que tudo pesa mais. Eu entrei em casa sem dizer nada, joguei a bolsa no sofá e sentei, tentando segurar o choro que nem eu entendia direito. Ele veio. Devagar, encostou perto de mim, apoiou a cabeça na minha perna. Sem pressa. Sem exigir nada. E eu desabei. Chorei ali, em silêncio, passando a mão nele como se estivesse tentando me ancorar em alguma coisa real. E pela primeira vez em muito tempo, eu não me senti sozinha naquele momento. Você já sentiu isso? De não precisar explicar nada, e mesmo assim se sentir compreendida? Porque foi exatamente isso que aconteceu. Enquanto isso, dentro do mesmo espaço, meu marido continuava o mesmo.
Chegava, jantava, respondia mensagens, dormia. Às vezes nem percebia se eu estava bem ou não. Às vezes nem perguntava. E eu comecei a notar a diferença. Não de forma consciente no início. Mas aos poucos, aquilo foi ficando impossível de ignorar. Porque de um lado, existia alguém que me via. Que reagia à minha presença. Que parecia se importar com cada pequeno gesto meu. E do outro, alguém que já tinha se acostumado tanto comigo, que nem parecia mais me enxergar. E foi aí que algo dentro de mim despertou. Não era sobre ele. Não exatamente. Era sobre mim. Sobre lembrar como era ser notada. Como era existir de verdade na vida de alguém. E, pela primeira vez em muito tempo, eu comecei a sentir isso de novo. Com o passar dos dias, eu comecei a perceber que aquilo não era só sobre companhia. Não era só sobre ter alguém ali, ocupando o espaço vazio da casa. Era mais profundo. Muito mais. Porque, pela primeira vez em muito tempo, eu comecei a me sentir viva de novo. E isso me assustou. Eu me pegava pensando nisso em momentos aleatórios. Enquanto lavava a louça, enquanto arrumava a cama, enquanto olhava meu reflexo no espelho. Algo dentro de mim tinha despertado, algo que eu achei que tinha desaparecido com o tempo, com a rotina, com o silêncio. E foi aí que a pergunta veio, inevitável. O que estava faltando em mim esse tempo todo? No começo, eu tentei ignorar. Disse a mim mesma que era só uma fase, uma distração, uma forma de preencher o vazio. Mas quanto mais eu sentia, mais difícil ficava fingir que não era importante. Porque não era sobre falta de amor. Era sobre falta de presença. Meu marido nunca foi uma pessoa ruim. Ele nunca me desrespeitou, nunca me traiu, nunca levantou a voz. Mas, de alguma forma, ele tinha deixado de estar ali comigo. De verdade. E eu também. A gente foi se afastando sem perceber, como duas pessoas que caminham em direções diferentes achando que ainda estão lado a lado. E quando eu percebi, já não existia mais aquele nós que um dia foi tão forte. O que eu sentia falta não era de alguém perfeito. Era de alguém que olhasse para mim como se eu ainda importasse. Que percebesse quando eu estava triste sem eu precisar dizer. Que estivesse presente. De verdade. Você já teve a sensação de estar gritando por dentro, e ninguém ouvir? Era exatamente assim que eu me sentia. E, de repente, algo tão simples me mostrou o quanto isso fazia falta. O quanto eu tinha me acostumado com o mínimo, com a ausência, com a invisibilidade. Mas junto com essa clareza, veio o conflito. Porque perceber isso significava admitir uma coisa difícil. Eu tinha aceitado menos do que merecia por muito tempo. E pior, eu tinha deixado isso acontecer. Não era só sobre ele não me ver mais. Era também sobre eu ter parado de me enxergar. Deixado de me priorizar. De me escutar. De reconhecer o que eu sentia. Eu comecei a me perguntar quando foi que eu me perdi de mim mesma. Quando foi que eu deixei de ser aquela mulher que sabia o que queria, que sentia intensamente, que não aceitava migalhas emocionais. Talvez tenha sido aos poucos. Talvez tenha sido confortável demais ficar, mesmo estando vazia. Mas agora eu não conseguia mais ignorar. Porque quando você prova, mesmo que por um instante, o que é se sentir vista de verdade, é impossível voltar a aceitar ser invisível. E essa foi a parte mais difícil de todas. Não o vazio, mas a consciência dele. Porque, a partir dali, eu sabia que alguma coisa precisava mudar. E eu não tinha mais certeza se estava pronta para lidar com as consequências disso. Ele começou a perceber aos poucos. No início, eram pequenas coisas. Eu já não estava sempre no mesmo lugar do sofá. Já não respondia com a mesma pressa quando ele falava. Já não esperava ele chegar da mesma forma silenciosa de antes. Eu estava diferente. Mais leve, de certa forma. Mas também mais distante. Ele notou. Uma noite, ele chegou mais cedo do trabalho. Eu estava sentada no chão da sala, encostada no sofá, olhando pronada enquanto aquele novo sentimento dentro de mim ainda se organizava em silêncio. Ele ficou me observando por alguns segundos antes de falar. Você tá estranha ultimamente. A frase veio simples, quase casual. Mas dentro de mim, bateu como algo pesado. Eu olhei para ele e sorri de leve. Estranha como? Ele deu de ombros, mas os olhos ficaram mais atentos. Sei lá, diferente. Você não parece mais a mesma. E ele estava certo. Eu não era.
Porque alguma coisa tinha mudado em mim de um jeito que eu ainda não sabia explicar completamente. Ele tentou se aproximar depois disso. Me chamou para jantar, puxou conversa, fez perguntas que antes ele não fazia mais. Era como se tivesse acordado de um lugar distante e percebido que eu estava me afastando. Mas o problema era que eu já não estava mais esperando por isso. Ele finalmente me olhou. Mas eu já não era a mesma mulher. E isso era o mais assustador de tudo. Porque, enquanto ele tentava me alcançar de novo, eu já tinha começado a descobrir como era existir sem ser invisível. Nos dias seguintes, o ar dentro de casa ficou diferente. Não era algo que alguém de fora perceberia facilmente. Mas eu sentia. Era como se tudo tivesse ficado mais pesado quando ele estava por perto, e ao mesmo tempo mais leve quando ele não estava. Meu marido tentava. De verdade. Ele fazia perguntas, tentava me incluir nas conversas, às vezes até chegava perto de mim no sofá como se estivesse reaprendendo um gesto antigo. Mas existia uma distância invisível entre nós agora. Uma distância que não era física. Era emocional. E eu sabia que ele também sentia isso. Uma noite, depois do jantar, ele ficou me olhando por um tempo maior do que o normal. Você mudou, ele disse, finalmente. Eu não respondi de imediato. Porque ele estava certo. Mas não da forma que ele imaginava. Eu tinha mudado por dentro. E agora eu já não conseguia mais fingir que não sabia o que era ser vista. Naquela mesma noite, depois que ele foi dormir, eu fiquei sozinha na sala. A casa estava silenciosa, como sempre foi. Mas dentro de mim, já não era mais o mesmo silêncio. Eu olhei ao redor e percebi algo estranho. Pela primeira vez, eu não tinha certeza se queria voltar a ser a mesma pessoa de antes. A pessoa que aceitava migalhas emocionais. Que vivia esperando atenção que nunca vinha. Que se diminuía para caber numa relação que já não me enxergava. E então veio a pergunta que eu vinha evitando. O que eu vou fazer com isso agora? Não era sobre escolher entre duas pessoas. Era sobre escolher entre continuar invisível, ou finalmente me escolher. E isso assustava mais do que qualquer coisa. Porque escolher a si mesma não é simples. Não é bonito como nos filmes. É desconfortável. É solitário. É cheio de dúvidas que não param de ecoar na cabeça. Eu me peguei pensando nele, na presença dele, na forma como ele me olhava sem distração, sem distância, como se eu realmente importasse naquele momento. E depois olhava para o meu marido, e via alguém tentando recuperar algo que ele deixou escapar sem perceber. Mas já era tarde para o antes. Eu fiquei horas ali, sentada, com o coração pesado e a mente em guerra comigo mesma. Porque qualquer decisão que eu tomasse, ia mudar tudo. E, no fundo, eu sabia disso. Às vezes, escolher a si mesma parece o maior ato de egoísmo, mas também o mais necessário. E naquela noite, eu entendi que continuar exatamente como estava também era uma escolha. Uma escolha de continuar desaparecendo aos poucos. E eu já não tinha certeza se queria isso para mim. No fim, eu não tomei nenhuma decisão dramática como as pessoas costumam imaginar. A vida real não funciona assim. Com um único momento de coragem que resolve tudo. Ela funciona em silêncio. Em dúvidas que não vão embora. Em olhares que duram mais do que deveriam. Em sentimentos que você tenta ignorar, mas continuam voltando. Eu continuei vivendo dentro daquela casa. Continuamos dividindo o mesmo espaço, as mesmas rotinas, os mesmos silêncios. Mas alguma coisa dentro de mim já não era mais a mesma. E isso ninguém podia ver. Nem ele, nem ninguém. Porque quando você descobre o que é ser realmente notada, realmente enxergada, você nunca mais esquece essa sensação. E isso muda tudo por dentro, mesmo quando por fora nada parece ter acontecido. Eu não estou aqui para me justificar. Nem para dizer o que é certo ou errado. Porque, sinceramente, a vida não é tão simples assim. Existem sentimentos que não cabem em regras. Em julgamentos. Em opiniões prontas. Existem vazios que ninguém vê, mas que guiam todas as suas escolhas em silêncio. Você me julga, ou você entende um pouco do que eu senti. Eu aprendi que às vezes as pessoas não mudam porque querem. Elas mudam porque precisam sobreviver a algo dentro delas mesmas. E nem tudo que parece errado à primeira vista é tão simples quando você vive por dentro. Hoje eu entendo isso melhor. Mas ainda não tenho todas as respostas. Talvez eu nunca tenha. Só sei que, de alguma forma, eu deixei de ser invisível para mim mesma. E isso, já não tem como voltar atrás.